Era uma terça-feira comum. Uma daquelas em que a gente acorda já no automático. Escova os dentes, toma o mesmo café, pega o mesmo caminho, vive o mesmo dia. Eu estava exausto, física e emocionalmente. Tinha passado as últimas semanas tentando manter tudo de pé. A empresa, os boletos, o casamento. Mas eu achava que estávamos bem. Ou pelo menos, estávamos sobrevivendo. E às vezes, quando a rotina vira lama, a gente aprende a chamar de normal aquilo que já está afundando. Lembro que o relógio marcava 17h48. Eu estava no escritório, fechando um relatório atrasado, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha esposa. O nome dela apareceu na tela como sempre. Amor. Mas aquela seria a última vez que aquele contato me chamaria assim. Abri a mensagem com a expectativa de algo cotidiano. Um traspão, não esquece o leite, que horas você chega? Mas era outra coisa. Mateus, não dá mais. Quero o divórcio. Toda a comunicação a partir de agora será feita pelo meu advogado. Foi isso. Sem oi, sem vírgula, sem explicação, sem nem mesmo a covardia de colocar um ponto final. Talvez porque, para ela, aquilo nem era mais uma história. O mundo ficou mudo. As vozes ao meu redor viraram ruído. Meus dedos pararam no teclado, o café ficou frio na minha mão, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som do meu próprio coração, acelerado, machucado, perdido. Eu li aquela mensagem 3 vezes, 4, 5, e em nenhuma delas parecia real. Porque como alguém simplesmente joga fora uma vida inteira por mensagem? Não houve briga, não houve discussão, não houve precisamos conversar. Houve só abandono, como quem larga um objeto que já não tem mais utilidade. Lembro que olhei pela janela do escritório. Chovia. Aquelas gotas grossas, pesadas, que caem como se o céu também estivesse cansado. E ali, vendo o cinza da cidade, eu percebi que o fim não veio como um trovão. Veio como um sussurro cruel, seco, que destruiu mais que um grito jamais conseguiria. Me levantei, guardei o notebook, peguei minhas coisas. Não dei tchau para ninguém, porque não havia nada dentro de mim além de um silêncio esmagador. Quando cheguei em casa, tudo ainda estava no lugar. A mesa posta, o perfume dela no ar, os quadros sorrindo nas paredes, como se zombassem de mim. Mas alguma coisa dentro de mim já havia mudado. Eu só não sabia ainda que aquela dor, embora dilacerante, seria também o primeiro passo para o meu renascimento. Porque quando alguém destrói você sem piedade, o que resta é reconstruir com fúria. Aquela noite foi longa, longa demais. Sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. O abajur da sala lançava uma luz amarelada sobre as paredes, criando sombras que pareciam me encarar. Cada canto da casa gritava o nome dela. A xícara com batom na pia, o chinelo no corredor, a almofada do lado esquerdo do sofá, ainda com a marca do corpo dela. Ela não apenas foi embora, ela evaporou. Sumiu com tudo, menos com a bagunça que deixou dentro de mim. Deitei na cama, mas não dormi. Me virei 50 vezes. Cada movimento era como se eu reabrisse a ferida. O lado dela da cama estava vazio, mas ainda quente. Como se o adeus tivesse sido tão rápido, tão cruel, que o lençol nem teve tempo de esfriar. Na manhã seguinte, a realidade bateu diferente. Não era mais só uma mensagem, era um fato. Minha esposa havia me descartado, como quem desinstala um aplicativo. Fui até o espelho, olhei para mim, olhos fundos, rosto abatido, e uma pergunta ecoando: como ela pôde? Mas nenhuma resposta vinha. E foi nesse silêncio doído, nessa humilhação muda, que algo em mim começou a endurecer. Peguei o celular, abri o app do banco. Ela ainda usava os cartões adicionais que eu pagava. Ainda tinha o carro no nome da empresa. Ainda usava o convênio que eu mantinha. E de repente percebi. Ela saiu pela porta da frente, mas continuava vivendo no conforto que eu construí. Foi aí que veio a decisão. Sem raiva aparente, sem impulso. Só a frieza que nasce quando a dor seca. Cancelei os cartões. Todos. Cortei o acesso ao plano de saúde.
Liguei para o responsável do carro e pedi o recolhimento imediato. Fiz tudo em silêncio. E enquanto o sistema bancário exibia operação realizada com sucesso, eu senti um tipo estranho de alívio. Não era vingança. Ainda não. Era justiça. Era o mínimo. Ela me largou com uma mensagem. Que aguentasse agora o eco disso. As primeiras semanas foram um inferno. A cada notificação no celular, eu achava que era ela. Mas não era. Às vezes era cobrança. Outras, era o advogado dela. Um dia ele me ligou, tentando entender o porquê das mudanças financeiras. Senhor Mateus, a senhora Fabiana informou que os cartões foram cancelados. Isso vai contra o que ela considerava um acordo implícito entre vocês. Ela ficou sem recursos. Diga a ela que, desde o momento em que me pediu o divórcio por mensagem, todo acordo implícito morreu. Igual ao que eu sentia. Desliguei. Simples assim. Mas não pense que foi fácil. Eu chorei. Chorei escondido, no banho, no carro, até dentro do elevador. Engolia o choro no meio de reuniões. Fingia estar bem quando tudo em mim era ruína. Mas mesmo entre os escombros, algo novo começou a nascer. Voltei para a academia. Aos poucos. Não pela estética, mas pela raiva. Cada peso que eu levantava era uma lágrima que eu não deixava cair. Cada gota de suor era um pedaço de dor que eu empurrava para fora. Mudei meu corte de cabelo. Troquei a mobília da sala. Comecei a sair, devagar, me forçando a viver. Descobri que eu ainda sabia sorrir. Ainda sabia conversar. Ainda sabia ser eu. E foi ali que eu entendi. Ela me matou. Mas sem querer, me deu a chance de renascer. O tempo passou. A dor virou cicatriz. E com o tempo, cicatriz virou armadura. Eu já não acordava pensando nela. Já não stalkeava suas redes. Já não revisava nossas fotos. Eu só vivia. E isso era uma vitória. Foi então que, numa manhã qualquer, enquanto eu tomava café sozinho num lugar novo, desses que ela jamais teria pisado por não ser do padrão, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. Alô? Do outro lado da linha, uma voz nervosa. Senhor Mateus, aqui é o Dr. Rodrigo, o advogado da sua ex-esposa, Fabiana. Fiquei em silêncio. Ele continuou com a voz hesitante. Eu não costumo fazer esse tipo de ligação pessoal, mas a situação é delicada. A Fabiana me procurou. Disse que está arrependida. Arrependida? Sim. Segundo ela, tomou a decisão no impulso, influenciada por terceiros. Achou que seria mais feliz sozinha, mas tem chorado muito. Disse que sente sua falta, que você foi o melhor homem da vida dela. Ela me pediu para perguntar se ainda há chance de reconciliação, se você estaria disposto a conversar. Foi aí que eu me levantei da cadeira. Fui até a janela da cafeteria. Do lado de fora, a cidade seguia seu curso, alheia ao drama que se desenrolava dentro de mim. Mas eu estava em paz. Pela primeira vez em meses, em paz. Dr. Rodrigo, diga a ela que o Mateus que ela conheceu morreu no dia em que ela decidiu me abandonar por uma mensagem. E esse novo Mateus não volta para o passado. O senhor tem certeza? Tenho. E sabe por quê? Porque ela não me perdeu quando mandou aquela mensagem. Ela me perdeu no exato momento em que achou que eu não valia sequer uma conversa olho no olho. Desliguei. E senti algo que não sentia há muito tempo. Orgulho de mim. 2 semanas depois, ela apareceu. Portaria do meu prédio. Sem avisar. Como se fosse possível simplesmente bater na minha porta e rebobinar tudo. Estava com o cabelo preso de qualquer jeito, rosto inchado de tanto chorar, olhos suplicantes. Nas mãos, um buquê. Rosa vermelha. Quase um clichê de novela barata. Mateus, por favor, me escuta. Eu me arrependi. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu me deixei levar por amigas, por conselhos errados, por uma vontade infantil de liberdade. Mas eu me enganei. E por que agora?
porque eu te vejo melhor, mais feliz, mais forte, e percebi que perdi o melhor homem que já tive. Não, você perdeu a pior versão de mim, porque o melhor você nem chegou a conhecer. Ele nasceu depois que você me destruiu. Ela chorou, tentou se aproximar, tocar minha mão, mas eu recuei. Você me jogou fora, e agora quer recolher os cacos porque viu que brilha? Não, Fabiana. Eu me reconstruí com sangue, dor e solidão. Não para ser a segunda opção de quem virou as costas sem piscar. Ela caiu de joelhos, ali mesmo, na calçada, chorando, implorando. Mas eu apenas virei de costas e entrei no prédio. Cada passo meu era uma declaração silenciosa. Eu escolhi a mim mesmo. Se essa história tocou seu coração, ou te lembrou que, às vezes, a dor é só o começo de uma grande virada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada história é um grito de quem foi calado, uma resposta para quem foi ignorado e um renascimento para quem um dia foi quebrado. Comenta aí. Você perdoaria quem te abandonou quando mais precisava? Ou, como Mateus, você também escolheria a si mesmo? Nos vemos na próxima história.